Há prisões que destroem um homem e há prisões que eternizam um símbolo. A história sempre decidiu entre essas duas possibilidades e nunca decidiu de forma neutra. Bom, eu sou o Queiroz, fundador do Instituto Zarael, e hoje nós vamos refletir de forma didática e profunda sobre algo muito maior do que a política do momento. Como a prisão de Jair Bolsonaro moldará sua imagem nas próximas décadas? E quem vencerá a batalha pela narrativa histórica? Sempre que um líder político é preso, não é apenas o corpo dele que é algemado. É a memória dele, é o significado dele, é o que ele representa para milhões de pessoas. E, ao contrário do que muitos imaginam, a prisão não é o fim de uma liderança, mas o começo da disputa pela sua imortalidade. Mandela foi preso para ser apagado, mas virou um herói global e se transformou em símbolo de justiça e resistência. Isso ocorreu porque o mito político não nasce apenas de fatos, mas da percepção coletiva sobre o que foi feito com aquele homem. Quando o poder prende alguém e parte da população sente que aquilo foi injusto, esse alguém não é destruído, ele é elevado. É exatamente aqui que entra a prisão de Bolsonaro. A esquerda queria repetir com ele o que aconteceu com Lula. Uma prisão que desgastasse a imagem, apagasse o carisma e destruísse a força política. Mas essa engenharia narrativa esbarra numa realidade muito incômoda. O contexto de Bolsonaro não é o contexto de Lula. As percepções não são as mesmas e o imaginário social reage de forma totalmente diferente. O caso Lula percorreu todo o caminho jurídico tradicional. Primeira instância, Tribunal Regional, STJ e STF. Já o caso de Bolsonaro nasce envolto em controvérsias. Questionamentos, dúvidas sobre a competência, velocidade em comum, mistura entre tribunal e parte interessada e uma enorme percepção de motivação política. A prisão não ficou marcada pela certeza jurídica, mas pela disputa narrativa. E quando alguém é condenado em um processo visto como equilibrado, uma parte da sociedade aceita a derrota moral do réu. Mas quando é condenado em um processo percebido como político, arbitrário ou duvidoso, o efeito é inverso. Ele não se transforma em culpado, transforma-se em símbolo. Símbolo de injustiça, de perseguição, de resistência, de um sistema que quer calar uma figura pela força institucional. Por isso a prisão de Bolsonaro não tende a destruí-lo, mas dividi-lo em duas imagens antagônicas que vão disputar o futuro. Para a esquerda ele será eternamente o perigo, o golpista, o populista que tentou destruir a democracia. Essa versão certamente será empurrada para livros, documentários, reportagens e programas políticos. É a narrativa oficial, construída a partir do poder institucional. Mas para a direita, Bolsonaro não será o ditador fracassado. Será o perseguido, o injustiçado, o líder colocado de joelhos não por seus erros, mas pelo ódio de seus adversários. Será o antissistema por excelência, o homem que assustou tanto a ordem política tradicional que teve de ser eliminado judicialmente. E esse tipo de imagem não enfraquece líderes, esse tipo de imagem cria mártires. Agora surge a verdadeira pergunta: como a prisão dele vai afetar sua imagem ao longo das décadas? A resposta é profunda, não vai destruí-lo, vai eternizá-lo como personagem central da história política brasileira. E essa imagem não será monolítica. A esquerda continuará repetindo que ele foi um risco ao país. A direita continuará dizendo que ele foi vítima de injustiça. Essas duas narrativas vão coexistir e disputar espaço. E é exatamente assim que nascem os grandes símbolos políticos. Não pela unanimidade, mas pelo conflito. O futuro da imagem dele depende menos da pena que vai cumprir e mais da narrativa que cada lado será capaz de sustentar. História não é escrita por quem vence hoje, mas por quem convence amanhã. A batalha entre ditador e injustiçado não será decidida agora. Será decidida na memória coletiva, nas universidades, nos livros, nos debates, nas redes sociais e principalmente no cenário internacional.
onde a imagem de Bolsonaro já desperta interpretações profundamente divergentes. Hoje, parte da direita internacional vê sua prisão como injustiça, parte da esquerda mundial enxerga como vitória democrática. Essas duas forças narrativas não vão desaparecer, vão disputar o futuro da percepção histórica de Bolsonaro. E a verdade é simples: prisões percebidas como políticas não eliminam líderes, fortalecem suas lendas. Se você quer entender o Brasil, entenda isso. A prisão de Bolsonaro não encerra sua história, ela inaugura a parte mais poderosa dela. Inscreva-se no Instituto Zarael.